subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho da EBD. E eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 12 nesse canal, que é um rascunho chamado Rascunho da EBD. É como o nome do canal próprio diz, não é uma aula. A aula você vai dar na sala, né? Então seria uma pré-aula, um rascunho, não é? Tentando ajudar você naquilo que você tem possível dificuldade, ok? Certo de que Deus estará nos guiando aqui, tanto você aí onde você está e lecionando essa aula. Dia 19 de 12 de 2021, lição de número 12, lição da classe dos jovens, que tem como título geral, Jesus Cristo voltará. Nós temos como título da lição de número 12, o destino final dos mortos. O comentarista vai trazer aqui o texto do dia. Como os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. O destino final de toda a humanidade dependerá de suas escolhas. Deus, porém, deseja que todos os homens se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus. A nossa lição, como de praxe, ela está dividida em 3 tópicos. Lição da classe jovem, o texto bíblico é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 a 20, né? E o primeiro tópico é: para onde os mortos vão? Ou para onde irão os mortos? O segundo tópico vai nos dizer a ressurreição dos mortos. E o terceiro tópico nos aponta. O terceiro tópico é tipos de ressurreição. Então, se você gostou do conteúdo, fique conosco e vamos para a nossa aula. Canal Rascunho da EBD ensinando para transformar vidas. Vamos para a nossa aula, que é de muito proveito para nós. Estamos encerrando o trimestre, lição já de número 12. E essa lição foi de bom ouvir, aprendemos bastante. Glória a Deus por isso. Deus abençoe toda a juventude do nosso ordeiro e progressivo país. Que a boa mão de Deus continue sobre a vida dos nossos jovens. A nossa revista tem um compêndio de informação interessante, muito boa, um contexto teológico interessante também, muito bom. Queremos lembrar que no próximo ano, 2022, teremos um novo currículo, inclusive a lição está muito bonita, muito com cores vivas e um tema excepcional. O tema do jovem estará estudando Jesus Cristo no livro de João, Evangelho de João. Muito interessante, um material muito nobre, Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, no próximo trimestre estaremos estudando sobre Jesus, o Filho de Deus, lá baseado no livro de João. Está aqui a revista, glória a Deus. Então, fique atento, que estaremos aprendendo. Temos lições aí sobejas, muitas informações, uma cristologia joanina, Vamos estar aprendendo aí na nossa escola bíblica dominical. Bendito seja Deus. Sem muita delonga, vamos para a nossa aula. Glória a Deus. Vamos lá. A primeira pergunta que está em pauta aqui na nossa lição, conforme vimos, para onde irão os mortos? Para onde os mortos vão? A leitura bíblica proposta aqui, texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, verso 12, a partir do versículo 12 até o versículo 20. Ora, se pegar que Cristo ressuscitou, peraí, o texto está meio, tem 2 S, tem 2 C aqui, tá meio, tem um erro gráfico aqui, deixa eu abrir uma Bíblia aqui, a Bíblia propriamente dita, Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ver o que diz o texto. Nada melhor do que a própria Bíblia
falar. Capítulo 15, versículo 12, nos diz assim: ora, se se apregoar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como há alguns entre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? João estava fazendo uma exortação àqueles irmãos de Corinto que estavam aprendendo coisas totalmente antibíblicas, não é? Antibíblica. Então, nós vamos ver que o tema dessa lição é muito importante. O versículo 13 diz assim, prossegue: e se não há ressurreição dos mortos, tampouco Cristo ressuscitou. Versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Versículo 15: então somos achados como falsas testemunhas de Deus, porque temos testificado que ele ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Versículo 16 assim: porque os mortos vão ressuscitar, tampouco Cristo ressuscitou. Se os mortos não ressuscitar, tampouco Cristo não ressuscitou. Versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Versículo 18: então aqueles que dormiam em Cristo permaneceram. Versículo 19: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Versículo de número 20: mas na realidade Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. Muito bem, esse é o texto bíblico em classe. Quando vamos para o texto, para esses comentários, nós vamos nos deparar aqui com informações muito objetivas, tais como o inferno. Como vamos tratar disso? Vamos ver que existem algumas dúvidas sobre o assunto. O inferno já foi inaugurado? O Hades é a mesma coisa que o inferno? O que é o lago de fogo e enxofre? Então essas perguntas elas estão sempre sendo postas aqui e sempre sendo ventiladas quando vamos para esse texto. Lembrando que Lucas vai trazer uma visão interessante em 2016, primeiro trimestre de 2016, a lição de número 13, ela vem trazendo esse mesmo tema, praticamente as mesmas chamadas aqui, os mesmos tópicos, porém o texto base é Lucas, que fala da ressurreição de Lázaro. Nós vamos, durante a aula, trabalhar isso aí também. O estado intermediário, para onde os mortos vão quando morrerem? Essa é a pergunta do primeiro tópico. Primeiro, o que é o paraíso, o Seol, e o que é o lugar dos mortos? O que é o estado intermediário? O estado intermediário entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Então, o estado intermediário é um conceito teológico que especula a respeito do corpo. Por exemplo, os crentes esperam no céu enquanto esperam os seus corpos físicos sejam ressuscitados. Então, a Bíblia é muito clara quando diz que os crentes mortos, falecidos, estão com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 6 a 8. Então, quando o crente morre, ele está com o Senhor. Tanto que diz a Bíblia que dorme, dorme no Senhor. Filipenses capítulo de número 1, versículo 23. Os mortos estão com o Senhor e de forma consciente ainda. A Bíblia também nos deixa claro que a ressurreição dos mortos, que os crentes ainda não aconteceu. Ou seja, a ressurreição dos crentes ainda não aconteceu. Isso significa que os mortos, os corpos dos crentes estão na sepultura ainda. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 54, 1 Tessalonicenses capítulo número 4, versículo 13 a 17, que vai também coadunar aí com a questão do arrebatamento, Então, uma das coisas estudadas aqui dentro do contexto estado intermediário dos mortos, podemos observar que dentro dessa questão, os crentes que estão no céu com os seus corpos espirituais ou corpo físico temporário, enquanto eles ainda não foram ressuscitados. Em resumo, vamos entender que o estado intermediário é um espaço de tempo numa pessoa que morre hoje,
Por exemplo, enquanto ela espera a ressurreição, ela está neste período de estágio intermediário. Lembrando que o estágio intermediário é um espaço de tempo, não é? Agora com as almas que estão onde as almas estão durante esse período aí. Então a palavra de Deus afirma que não existe purgatório. Essa lenda de purgatório aí não existe. E aqui também não há sono da alma, e nem tampouco a reencarnação, como alguns pregam, né? Vamos lá, o paraíso ou o Seol, o que é isso? Seol é um termo hebraico que significa sepultura, é o lugar do estado dos mortos. No Novo Testamento, Seol, traduzido por Hades. Hades é colocado como um lugar onde os ímpios ficam quando morrem, né? Deus livra o justo do Seol e da sepultura. Salmos 49, verso 15. Nas línguas originais da Bíblia, o inferno é chamado de Geena, ou seja, Geena tem outras palavras que descrevem também o inferno como Hades, né? Nós vamos observar que eu trato dentro no livro da dispensação à vida eterna, eu trato sobre essas situações aqui, desses lugares aqui, onde eu coloco aqui algumas situações desse estado do mundo dos mortos, né? Podemos ver aqui que dentro do contexto da dispensação, eu coloquei alguma coisa aqui sobre o lugar dos mortos, né? Quando eu tratei sobre as dispensações no livro, onde eu trabalho aqui a questão do encontro, a palavra de arrebatamento, onde eu trato aqui na página de número 25 precisamente, né? E assim sucessivamente eu vou trabalhar essa proposta aqui, que é Geena, em outras palavras, o inferno, Sheol, que é algo errado, pois está diferente. Geena é diferente do Hades. Muitos pensam que é a mesma coisa. Infelizmente, essa tradução é usada para a palavra Hades e Geena para inferno, sendo que são as duas coisas bem distintas. Então, Hades é diferente de inferno ou Geena. O fogo é o lugar onde será lançado os ímpios e a trindade satânica, pois o juízo final, lá no juízo final, no trono branco, como está escrito. Porque Deus não preparou Geena, o inferno, para o homem, mas sim aos anjos caídos e o diabo. A Bíblia diz que o inferno é para diabos e seus anjos, né? Então, dentro da nossa lição, os mundos dos mortos, como vamos lidar com isso, né? Então, é isso que a revista vem nos trazendo hoje. O inferno já foi inaugurado? Outra questão. A resposta é não. Porque hoje a pessoa que morre, ela fica no lugar de tormento, que é o Hades, ou também chamado de Seol, conforme Lucas, capítulo de número 16, verso 24. Em resumo, nós vamos observar que o tormento Hades e Seol, eles são muito parecidos. Seol é um lugar onde os mortos e os ímpios ficam, com seu estado intermediário. Então, onde vão os mortos ímpios? Por Hades, né? Por Hades, ou Seol, conforme as duas palavras se equivalem, sendo aí torturado, aguardando a ressurreição para o juízo diante do grande trono branco. Logo após o juízo, o Hades será lançado no lago, será lançado na Geena, isto é, o lago de tormento, né, que será lançado para dentro do inferno, que é a Geena, enfim. Então, essas divergências de tradução, a morte e o inferno já foram lançados no lago de fogo, isto é, a segunda morte, Apocalipse 20, verso 14. Então, na tradução ficaria assim: e a morte e o Hades foram lançados no inferno. Mas esses pontos interpretativos, segundo alguns teólogos, né? Dentro do contexto, os conselhos que vamos ver, temos que trabalhar um pouco o grego e o hebraico para conhecer um pouco mais essa questão. Aí nós vamos ver aí também que tem um sentido para e o paraíso, né? O vocal paraíso da origem persa, que significa um parque ou jardim de paz e harmonia. Paraíso vem do persa, idioma persa, que é paz, é um parque, significa um parque ou paz, jardim de paz e harmonia. Foi usado pelos tradutores da Septuaginta, usou para identificar o Éden, né? Éden, de Gênesis capítulo 2, versículo de número 8.
Então aparece apenas 3 vezes aí no Novo Testamento, em Lucas 23, verso 43, 2 Coríntios capítulo 12, verso 4 e Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 7. Muitos pensam que uma pessoa que morre em Jesus fica no seio de Abraão. Ainda, porém, é uma interpretação errada da Bíblia, pois Jesus disse que ao ladrão que hoje mesmo estaria comigo no paraíso, ou seja, um lugar de harmonia, não é? E assim sucessivamente. Dentro do contexto que nós estamos aqui, o enigma da vida e da morte, a vida não surgiu do acaso, mas pela ação de Deus Todo-Poderoso. Então, o estado intermediário dos salvos, que eu já trouxe aqui, está na nossa revista. O terceiro subtópico do primeiro tópico diz assim, o estado intermediário dos ímpios, que eu acabei de falar aí, que é o estado intermediário dos ímpios, igualmente ocorre em plena consciência, inclusive acerca das coisas que aconteceram na terra, conforme Lucas 16, verso 19 a 31, quando os justos morrem, são levados pelos anjos ao paraíso, mas quando os ímpios morrem, eles vão imediatamente para um lugar denominado em grego de Hades, que é comumente traduzido como inferno, não é? Então, o segundo tópico da lição fala da ressurreição dos mortos, não é? Então, qual é o lugar dos mortos? Nós vamos lá. Nós vamos ver que os teólogos, eles entendem que o lugar dos mortos, o Hades, estava dividido em 2 partes. Esses tomam como base o texto de Lucas 16, 19 e 31, conforme eu já disse aqui. E no texto que se refere sobre Rico e Lázaro, né? O primeiro fiel a Deus e foi levado para o seio de Abraão, e o paraíso, estando em repouso e felicidade. O rico, orgulhoso e incrédulo, ele foi levado para o Hades, o que é um lugar de tormento, não é? Um lugar atormentador, um lugar de atormento, onde experimenta angústia e sofrimento. Meyer Pilmer, ele vai trabalhar dizendo que Cristo desceu ao Seol, capítulo 16 de Salmos, verso 10, capítulo 49, verso 15, o mundo inferior dos espíritos, que está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo 40, e Lucas, capítulo de número, Evangelho de Jesus que Lucas escreveu, capítulo 23, versículo 42 e 43, e libertou os santos do Antigo Testamento, levando-os consigo para o paraíso celestial, Efésios, capítulo 4, versículo de número 8 a 10. Então, o lugar ocupado dos justos, que aguarda a ressurreição, foi trasladado para regiões celestiais, conforme é Efésios 4, 8 e 2 Coríntios capítulo 12, versículo número 2. Desde então, o espírito dos ímpios descem para a condenação, conforme Apocalipse, capítulo de número 20, verso 12 e 13. Então, segundo os textos bíblicos, o paraíso estaria em cima, e o Hades, obviamente, estaria embaixo. Provérbios capítulo 24, na parte A, e Provérbios capítulo 15, verso 24, a parte A, e Provérbios capítulo 15, versículo 24, a parte B, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos ver a ressurreição dos mortos, a situação dos mortos, onde estão agora, onde eles estão na atual, como vamos encontrar isso na Bíblia? Aqueles que já morreram, qual a situação deles? Seja ímpio ou crente. O texto de Lucas 16, ele nos mostra a diferença entre o justo e o ímpio. Então vamos ver aqui. O estado intermediário dos salvos, os justos são recebidos pelo Senhor, e o estado intermediário dos ímpios, né? Vamos lá, o estado intermediário dos salvos. Lázaro, a história do Lázaro rico vai ilustrar isso aí. E vamos ver que o estado intermediário, vamos ver o estado intermediário dos salvos. O justo morre e é conduzido pelos anjos ao paraíso, conforme vemos no capítulo 16, verso 22. Os mortos estão conscientes, e ao contrário do que muitos pensam, o ladrão da cruz, logo após a morte, já esteve com Jesus. Não faria sentido algum, pois Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Se o ladrão da cruz não fosse ficar consciente lá, com ele lá, ele não teria dito nada, porque ele não sabia nem para onde estaria indo, né? Então, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 8, enquanto estando em plena confiança, preferindo deixar o corpo habitar com o Senhor. Então, no Monte da Transfiguração, em Marcos capítulo 9, Elias e Moisés, ele aparece ali, né? Nós vamos ver que eles aparecem e logo estão conscientes.
Ele foi transladado e não faria sentido de ser levado para o céu e ficar dormindo e sem consciência lá em cima. Mesmo se aplica aí também a Enoque. Sendo assim, uma pessoa quando morre, ela já vai ao encontro de Jesus e fica consciente no lugar que ele preparou, aguardando a ressurreição. Ok? E os justos são recebidos pelo Senhor. Vamos lá. O próprio Jesus, ele diz que quem recebe o Espírito justo após a morte, tomemos, por exemplo, o caso de Estevão, que, como vamos ver, está narrado em Atos capítulo 7, verso 59, para espanto dos ímpios, eles viram Jesus recepcionando gloriosamente e o que o aceitaram como Salvador, não é? Então, Estevão viu o céu aberto, ele olhou para o céu e viu o céu aberto. Então, uma coisa interessante é que os que morreram em Cristo e os que morreram sem Ele manterão as suas identidades pessoais, não é? Personalidade, consciência depois da morte. Então, Moisés, tendo sido sepultado por Deus, apareceu falando com Jesus no monte da transfiguração. Vejamos Mateus capítulo 17, versículo 3 e Lucas capítulo 9, verso 30 a 32, ao lado de Elias, na transfiguração, foi arrebatado. Então repare que são os mesmos nomes, Moisés e Elias. E o estado intermediário dos ímpios? Eles vão para um lugar chamado Sheol ou Hades, ou seja, lugar de tormento, que ainda não é o inferno final, mas sim um lugar para ser atormentado. A palavra inferno é usada para descrever um lugar ruim para onde as pessoas vão depois que morrem. Porém, a tradução mais ampla aí para isso diz que não é isso, pois quando as pessoas morrem, ela vai para o Hades ou Sheol, e não para o inferno. Então a palavra inferno é usada para descrever sepultura, coisa ruim, sofrimento. Porém, quando deixa claro, o texto deixa claro que isso não são palavras que são palavras que descrevem inferno, porém não o inferno final, como muitos pensam, né? Então, o inferno literal, o verdadeiro, é o inferno, o lago de fogo e enxofre, a famosa Geena. Hoje os ímpios que morreram ficam no Hades, aguardando o juízo para serem jogados dentro do inferno, que é o lago de fogo e enxofre, ou seja, jogado dentro da Geena, né? E esse lugar aí, conforme vamos ver, esse lugar é um lugar onde os ímpios estão até agora, né? Estão agora, que é o Hades, que eles estão conscientes, eles sabem por que estão lá, não é? E não tem como fazer mais alguma coisa, porque eles sabem que foram ímpios aqui, não serviram ao Senhor, não foram blasfemos, foram rude, ruim, enfim, não serviram a Deus, não serviram a sociedade, não ajudou, viveu na sua promiscuidade, né? Isso vamos ver a ilustração muito clara do rico e Lázaro, né? Então o rico, o ímpio, estava em tormento, né? Em Lucas 16, e clama pedindo misericórdia. Então esse ímpio que morreram, os ímpios que morreram sem Cristo, estão em prisão, conforme 1 Pedro 19. 1 Pedro capítulo 3, verso 19. Eles estão ali e vão se lembrar dos que ficaram na terra, conforme está registrado em Lucas capítulo de número 16, versículo 28, quando diz, manda que Lázaro toque, né? Que fosse dar socorro para ele, tocasse até na boca, para que ele desse alívio da saliva, porque ele estava atormentado na chama, né? Então, isto posto, está falando que esse lugar, essa divisão, tem um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem está lá não pode vir para cá, e nem tampouco quem está cá não pode ir para lá. Lucas 16, versículo 26 a 28. Então esse versículo quebra a teoria que diz que os mortos ficam vivos e os vivos falam com os mortos e assim sucessivamente. Isso não procede. Isso não, porque morreu daqui os mortos nada sabem. Como também não sabemos nada do que está agora no estado. Nós temos as referências bíblicas que estamos pondo aqui, mas eu não sei como é que está agora exatamente, 6 horas praticamente da tarde. Ou, enfim, a essa hora o que é que estão fazendo os que morreram, né? Eu estou pelo texto bíblico. O texto bíblico nos alude que eles estão conscientes, sabem por que estão lá, não é? Então, ao passar pelo estado intermediário, o destino final dos mortos, né? Os mortos ressuscitarão, os ímpios para o desprezo eterno, conforme João 5, 28 e 29, e os salvos para a vida eterna,
não é? Então, o estado final dos salvos e o estado final dos ímpios são dois tópicos interessantes, não é? O estado final dos salvos, após a primeira ressurreição, Romanos 8, 11, os salvos vão para as bodas do Cordeiro e passarão pelo tribunal de Cristo e viverão com Deus por toda a eternidade, né? Isto é, o destino final dos salvos em Cristo. Os corpos ressuscitarão e se tornarão incorruptíveis, conforme capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 42 a 44. O mesmo corpo que morreu e será transformado por Deus em uma ressurreição em glória, semelhante ao corpo de Jesus ao ressuscitar, conforme está afirmado em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Já os mortos, o estado final dos ímpios, os ímpios ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno, conforme Daniel capítulo 12, verso 2, onde haverá pranto, choro e ranger de dente, conforme afirma Lucas ou Mateus, Evangelho de Jesus que Mateus escreveu, capítulo 22, versículo número 13. Ali no inferno, a Geena, os ímpios serão acompanhados do diabo, do anticristo e do falso profeta, a chamada aí trindade satânica. Proposta escrita está em Apocalipse 20, verso 10, Apocalipse 21, verso 8. Atualmente muito comete o mal e fica impune. Porém, naquele dia ninguém escapará das mãos de Deus e receberão o castigo. Ok? Então, dentro desse contexto todo, nós vamos observar que em Lucas capítulo 19, 26, vai trazer toda a questão dessa demanda, né? O que é o estado intermediário e como está lá, conforme nós já citamos aqui, como está a situação dos mortos na eternidade, não é? E de forma que nós vamos observar na nossa lição, na nossa lição aqui, que conforme está escrito no subtópico a ressurreição dos mortos, eu já disse, o ímpio e o salvo, né? A morte da morte que o comentarista coloca, mas eu vou direto para o tópico de número 3, tópico 3, né? Que vai falar desse tipo de ressurreição. Cristo as primícias dos que dormem, né? Assim como também Jesus ressuscitou dos mortos, o justo também um dia ressuscitarão, não é? Ressuscitaremos. Nós, como justos, ressuscitaremos um dia para a vida eterna. 1 Coríntios 15, 20, né? Então, quando vamos ver que toda a situação, toda a questão dos justos, que é as primícias, nós vamos ver que também a ressurreição do justo, a primeira ressurreição se refere à ressurreição do justo. Depois de 7 anos, os mártires cristãos da grande tribulação, por ocasião da vinda gloriosa de Jesus, que vão ressuscitar também. Os cristãos que foram martirizados na grande tribulação, embora não estivessem preparados ao arrebatamento, por isso não subirão naquela ocasião e aproveitarão a segunda chance dada por Deus. Agora, porém, entrarão definitivamente com o Senhor, e o clamor da parte dele seria respondido, conforme está escrito. O clamor está escrito em Apocalipse 6, versículo de 9 a 20, não é? E assim sucessivamente. Então, podemos observar que toda essa demanda proposta no texto bíblico, ela vem cumprindo de forma objetiva, né? Então, os tipos de salvação: primeiro, Cristo as primícias dos que dormem; segundo, a ressurreição dos justos; e terceiro, a ressurreição dos perdidos, né? A ressurreição dos perdidos. Podemos observar que essa questão da ressurreição dos perdidos, cadê? O camarada colocou aqui o erro gráfico aqui. Ressurreição dos e dos perdidos. Deixa eu grifar aqui para pontuar depois. E não, nessa ocasião, os maus, com exceção da trindade satânica, ressuscitarão para comparecer perante o tribunal de Cristo. Não é? O tribunal de Cristo não, o tribunal do trono branco. Eles serão ressuscitados lá, e a Bíblia diz que a morte
entrou no mundo por intermédio de um homem, Adão, e que a ressurreição só é possível também por intermédio da encarnação, morte e ressurreição de um único homem, o ser perfeito, Jesus Cristo. Então, é uma lição muito interessante que com certeza devemos extrair bastante coisa interessante aqui. Aqui o comentarista usa Stanley Horton, Teologia Sistemática, que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Se você não tem, quiser adquirir, na CPAD ainda vende. O comentarista vai usar esses dois tópicos aqui, a página 645 e 643. Ele vai usar, e ele diz assim: a Bíblia descreve o destino dos mortos como algo terrível que vai além de toda a imaginação. São as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes por causa da frustração e dos remorsos ocasionados pela ira de Deus. É a fornalha de fogo, onde o fogo pela sua natureza é inextinguível, causa perda de vida eterna ou destruição perpétua, né? O outro comentário ele coloca aqui o estado final dos ímpios e agora o estado final dos justos. A salvação traz-nos um novo relacionamento que é o melhor do que aquele com Adão e Eva, que desfrutava antes da queda. Então a descrição Nova Jerusalém demonstra que Deus tem para nós um lugar melhor do que o jardim do Éden. São observações do teólogo Stanley Horton. Stanley Horton mesmo. E enfim, Deus abençoe a todos. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar a vida. Espero poder ter ajudado. Na próxima aula, aula de número 13, vamos falar, deixa eu ver aqui o tema, esperando Jesus para hoje, né? Da nossa esperança. Vamos falar da nossa esperança e assim sucessivamente. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.